Você já teve ou conhece alguém que sofre com crise de pânico? Você sabe o que acontece com a gente naquele momento? Meu nome é Gabriela e eu sou psicóloga aqui da Casuly. O transtorno de pânico é um transtorno muito comum nos dias de hoje, principalmente em mulheres. É geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo e pânico de forma repentina e abrupta. Mas afinal, como acontece uma crise de pânico? Por que elas acontecem? A ansiedade ela é uma emoção, assim como a raiva, o medo e a tristeza. Ela é emoção que vem quando a gente se sente em perigo, quando a gente se sente ameaçado. E quando a gente tem uma crise de pânico, a gente tem um nível altíssimo de ansiedade, de medo. E normalmente a crise de pânico ela é acompanhada de sintomas que parecem com de um ataque cardíaco. Quando esses sintomas aparecem, normalmente é de coração disparado, falta de ar, mão suando frio. A nossa mente ela tenta identificar o que está acontecendo, por que a gente está se sentindo dessa forma. E aí a gente pode ter pensamentos distorcidos, avaliações catastróficas sobre essa situação, como por exemplo, será que eu estou passando mal? Será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Será que eu estou infartando? Será que eu estou ficando doida? E aí, normalmente, às vezes em casos onde isso acontece com mais frequência, a pessoa pode pensar, já fui no médico, já fui no cardiologista e não tem nada, por que isso está acontecendo? E aí a gente vai ficando cada vez mais ansiosa, mais nervosa, será que eu estou passando mal? Será que eu estou tendo um AVC? E esses sintomas ficam como um ciclo. E aí esses sintomas eles vão aumentando e se eu estou ansiosa, se eu estou com o coração disparado, se eu estou com falta de ar, com esses pensamentos, isso vão ficando cada vez maior. Quem já teve um ataque de pânico sabe que é uma situação muito desagradável. E isso pode causar na gente uma memória ruim sobre isso. E aí o que pode acontecer? Uma pessoa com transtorno de pânico ela pode criar uma hipervigilância às sensações corporais, ou seja, por eu ter tanto medo de ter uma crise de novo, eu posso ficar em alerta a possíveis sintomas que possam me dar um sinal de que uma nova crise está vindo. Por exemplo, se meu coração começa a bater de uma forma mais rápida, se eu fico um pouco mais angustiada, se minha mão começa a suar frio, se eu estou com uma sensação de que algo ruim pode acontecer. Isso tudo é interpretado para essa pessoa como sinais de que uma possível crise de pânico pode estar acontecendo. E aí ela pode ficar em alerta, ela pode começar a ficar ansiosa, ela pode começar a ficar preocupada, e aí essa crise pode vir por esse motivo. Junto com essa hipervigilância dessas sensações corporais, a gente pode ter uma apreensão sobre a crise. Eu posso ficar muito apreensiva sobre uma possível crise que pode acontecer. E aí, em casos mais graves, as pessoas elas podem evitar situações onde podem ter esses sintomas, como, por exemplo, fazer exercício físico, porque eu vou ficar agitada, o coração pode ficar um pouco disparado, eu posso ficar com a respiração ofegante e por eu não conseguir tolerar essas situações, porque vem a lembrança de um ataque de pânico, em casos mais graves as pessoas podem evitar essas situações. Por não saberem o que está acontecendo quando as pessoas sentem os sintomas de um ataque de pânico, essas pessoas podem ficar muito preocupadas, se sentirem muito vulneráveis e podem evitar também situações onde elas possam sentir esses sintomas. Por exemplo, se eu tive um ataque de pânico dentro do elevador ou de um lugar fechado, eu tenho a tendência a buscar evitar esses lugares para não ter que sentir aquilo de novo. Por exemplo, se eu tenho ataques de pânico quando eu durmo sozinha, eu costumo evitar dormir sozinha. Eu gosto de dormir sempre com alguém para poder que o ataque ele não venha. Então, uma pessoa que tem transtorno de pânico, que tem ataques de pânico com frequência, ela busca muito por segurança. Uma outra coisa que acontece quando a gente está tendo um ataque de pânico é a perda da capacidade de reavaliação. O que é isso? Eu conseguir reavaliar se o que eu estou sentindo é realmente o que eu estou pensando, como por exemplo, se eu estou com falta de ar, se meu coração está disparado, se eu estou no nível de ansiedade altíssimo, se isso é realmente um ataque cardíaco ou se eu estou tendo uma crise de pânico, estou tendo uma crise de ansiedade altíssima. Normalmente, quem sofre de transtorno de pânico tem dificuldade de avaliar isso e sempre levam para
para uma avaliação mais catastrófica, como um AVC, um ataque cardíaco, e às vezes, mesmo indo ao médico e o médico fazendo os exames e tendo assim algo visível que não tem nada, essas pessoas ainda costumam ficar na dúvida e ainda preocupadas com isso. Alguns indivíduos demoram meses para poder ter o diagnóstico de transtorno de pânico. Por vergonha, medo, às vezes eles não costumam compartilhar isso com as pessoas, medo de serem rotulados como malucos, doidos, e acabam sofrendo com isso calados. Assim como outros transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico ele tem tratamento, com psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico. Na psicoterapia, a gente vai avaliar esses pensamentos e avaliações catastróficas que esse paciente faz nesses ataques de pânico, vai ajudá-lo a lidar melhor com a ansiedade numa ideia de aceitação. A ansiedade ela é uma emoção, então inevitavelmente a gente vai sentir ansiedade. Fugir dela ou fingir que ela não existe não vai fazer com que ela suma. Se você se identificou com os sintomas relatados no vídeo, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. E se você conhece alguém que esteja passando por isso, envie esse vídeo para ele. Talvez isso ajude ele nesse processo. Tchau, tchau e até a próxima.